Olá, pessoal. Boa noite para vocês, ou boa tarde, né, para algumas pessoas que estão trabalhando, ou um bom dia, porque está começando esse dia. É um prazer de novo estar aqui presente junto com vocês para repassar um pouquinho do conhecimento e vocês aprenderem que eu vou estar repassando para vocês aqui agora. Hoje a gente vai dar o foco em qual tema? Na aula 3, e o tema é o que? São os aspectos linguísticos com foco na parte da Libras. Tudo bem? Então, conforme eu havia dito, conversado com vocês na primeira aula sobre o conceito de Libras, que é a língua brasileira de sinais, a língua brasileira de sinais, ela tem uma base similar estrutural linguística, assim como qualquer outra língua. As línguas orais também têm, ou seja, ela é a sua forma de descrição, análise e utilização tem como ser feita baseada em cima de aspectos linguísticos. O estudo da linguística, assim como as línguas orais. Então, assim como nas línguas orais, eu tenho a área da fonética e fonologia, a área da morfologia, dentro da linguística, né? A área da semântica, que estuda os significados, da sintaxe, que estuda as frases. Eu também tenho as mesmas áreas dentro das línguas de sinais. Porém, as duas, comparando, as formas de combinação dentro desses grupos similares é que são diferentes, porque são modalidades de línguas diferentes. O que é modalidade? A forma de utilizar a língua e de perceber para se comunicar é distinta uma da outra, como eu havia falado. Nas línguas orais, elas têm modalidade oral auditiva, como nós ouvimos e falamos. Então, falamos porque temos um modelo de fala. No caso aqui é a questão do português. Nas línguas de sinais, qualquer língua de sinal, ela tem uma modalidade visual e espacial, porque eu estou sinalizando no espaço. E a forma de combinação que vai me dar dentro dessas classes para cada sinal, eu consigo identificar no sinal, fazer uma análise e descrição morfológica, identificar elementos fonéticos, fonológicos, e fazer uma frase em Libras, ter o estudo da sintaxe dessa frase na Libras, a parte do significado na Libras dessa frase, ou então da palavra que está constituindo essa frase dentro da Libras que foi sinalizada do sinal, e assim por diante. Porém, nas línguas orais eu vou fazer o mesmo processo, mas com palavras ou frases que são ditas ou escritas também. Nas línguas de sinais, não só as sinalizadas, mas a gente também tem os sistemas de escritas que ainda não é universal, né? Cada país tem o seu sistema de escrita, tal como a gente tem aqui, que é oficializada a questão da escrita do português. Tem as regras gramaticais oficializadas, oficiais mesmo, que nós seguimos em comum em todo o Brasil. Isso já não acontece na parte escrita, mas existe sim sistemas de escritas e estão sendo estudados e utilizados para as línguas de sinais aqui no Brasil. Inclusive, nós temos 3 tipos que são utilizados aqui no sistema de escrita para representar a Libras, que é espacial visual ou visual espacial, certo? Ou seja, enquanto eu estou sinalizando, eu consigo fazer a escrita dela, que tem 3 tipos de sistema. Enquanto no português é a alfabética, a gente tem o sistema sight-writing, né? Que é esse sinal. Nós temos o sistema de escrita da Bahia, que é o LS, né, que é esse sinal daqui, e temos também um sistema de escrita da Elis, né, que é esse sinal aqui passando na mão, tá? Mas ele não vem ao caso agora, tá? O nosso caso é ver os aspectos linguísticos enquanto eu estou sinalizando, produzindo, porque o sinal, enquanto eu estou sinalizando aqui, e você, entre os surdos na comunicação, a interação com usuários de uma mesma língua, no caso aqui da Libras, enquanto tem essa troca de sinalização, eu vou fazendo uma análise, uma descrição desses aspectos. É como se fosse uma representação da fala.
Então, se eu falasse a frase para você, você quer jogar bola? E eu vou fazer uma análise sintáxica e lexical, no caso a parte da morfologia pega uma palavra dentro dessa frase, bola. O que é bola? A bola é praticada? Qual a semântica de bola? Por que aquela bola tem que cair aqui? Não poderia utilizar uma ave, por exemplo, e assim por diante. O mesmo processo eu faço de análise, porém dos sinais, aí eu já vou analisar com base nos formatos, no espaço em que ele está sendo realizado, no seu ponto de articulação, que são os parâmetros, baseado em cima dos parâmetros fonéticos, fonológicos, que ao se combinarem formam um sinal. Então, no aspecto linguístico, é o que eu tinha falado para vocês. As modalidades das línguas é diferente a da Libras, da língua de sinais que a gente está estudando na disciplina. É espaço visual, porque eu utilizo o espaço para sinalizar, e a visão, né, para perceber o outro sinalizando e compreender, e também como referência aonde que eu tenho que sinalizar corretamente. Onde que eu coloco um referente vindo? Como que eu faço o balanço das mãos? Então, eu tenho esse reflexo aqui, tudo bem? Já quando for no caso de surdo cego, tem também a Libras tátil, e ele tem essa noção, só que existem outras estratégias que são analisadas, mas também a gente parte de parâmetros, tá? Daquela língua que a gente está utilizando, assim como se eu for para os Estados Unidos e a língua de sinais americana, eu vou utilizar baseado em cima desses parâmetros, de 5 parâmetros que eu falei para vocês, tudo bem? Certinho? Então, de aspectos linguísticos, no geral, para vocês terem uma ideia, eu gostaria que vocês analisassem dessa forma aqui. Nós temos um círculo geral, que seria o grupo de linguística, tá? O grupo de linguística. E dentro da linguística, eu vou tendo as outras áreas, a fonética e fonologia. Dentro da fonética e fonologia, eu tenho o estudo da morfologia, que são dos sinais. A fonética e fonologia são dos parâmetros, que são os 5 parâmetros da Libras que eu falei para vocês, tá? Que é a configuração de mão, que é o ponto de articulação, o movimento que eu faço com as mãos ou com o corpo, tá? Nesse caso aqui, a orientação da palma da minha mão, tá para cima, tá para baixo, e as expressões não manuais, que seriam as expressões no rosto, que eu utilizo com a sobrancelha, ou então no corpo. Quando eu vou fazer essa análise, se dentro linguística em si, aqui é a área geral da linguística, e ele vai se fechando os ciclos, e cada círculo dentro da área geral, que é a linguística, é uma área específica em que eu vou fazer análise de um sinal baseado em cima do primeiro, fonética e fonologia, que são dos parâmetros. Quando eles se combinam, aí eu tenho um sinal, por exemplo, o sinal obrigado. Então, eu tenho a configuração de mão aqui, eu tenho o ponto de articulação, que é aqui, eu tenho o movimento, que é indo para frente, eu tenho a orientação da palma, que é virada para mim, aqui, e eu tenho o ar de felicidade. Obrigada. As expressões não manuais feitas pela face. E também pela levantadinha de ombro. Quando é muito obrigada, muito obrigada. Então, essa é a parte fonética fonológica que a gente faz esse estudo, análise e descrição desse aspecto linguístico. Na hora que eles se combinam, eles formam um sinal. Quando formam um sinal, aí eu já vou fazer uma análise morfológica do sinal. Como que esse sinal, ele pode ser dividido em partes, no caso da fonética e fonologia, e como que esse sinal, ele pode ser intensificado, se tornar um advérbio, né? Obrigado, muito obrigado. Esse muito obrigado já é uma frase exclamativa. Então, essa frase já passa para a área da sintaxe. Aí eu vou fazer uma análise de como que é. Eu tenho um levantamento maior, eu tenho uma aproximação das sobrancelhas. Então, é a forma da estrutura de cada área que compõe a Libras, e eu vou fazendo a análise do sinal e do corpo e do espaço, que são as minhas referências principais que contemplam os aspectos linguísticos singulares, próprios de uma língua de sinal. No nosso caso aqui vai ser os sinais
que são utilizados na Libras, que é na língua brasileira de sinais. Então, cada área que contempla esses aspectos linguísticos é a fonética e fonologia, que aí eu levo em consideração 5 parâmetros que eu falei para vocês, a morfologia, que é quando eles combinados formam um sinal, então eu tenho é como se fosse, o sinal é uma palavra. Então eu vou fazer análise das partes dessa palavra, como que esse sinal se constituiu. É igual como eu vou fazer análise de como que a palavra se constituiu, certo? Depois eu tenho a sintaxe, ou seja, essa palavra dentro de uma frase, a frase por completo, os constituintes dessa frase, né? Os constituintes dos sinais que formaram essa frase sinalizada. A sintaxe vai me dar toda essa estruturação e envolve eu tenho a sintaxe espacial, os tipos de verbos direcionais, não direcionais, que são próprios, singulares da gramática da Libras. E é diferente de uma língua oral, no caso, por exemplo, aqui comparado com a parte do português. Aqui eu tenho verbos do indicativo, na língua portuguesa, verbos no imperativo e tal. Não, na língua de sinais eu já tenho outros tipos de verbos. Eu tenho outros tipos de flexões verbais. Eu tenho outros tipos de flexões, formas de adjetivo, uso de classificadores. Então, é uma gramática totalmente diferente. Os classificadores aqui na Libras, que ela tem a sua valorização gramatical, conforme ela vai fazendo espaço, por exemplo, o sinal de beija-flor. Beijando a flor. Eu vou fazer toda a análise desse formato da mão, que é a configuração de mão, o movimento dos dedos junto com o da mão, numa base. E se eu falar beija-flor, eu sei que é uma palavra composta. Mas o beija-flor aqui, ele já é um classificador e ele não é composto. Então, ele já entra numa outra forma de descrição e análise gramatical, porque ela tem a sua estrutura própria, o seu aspecto linguístico, que a caracteriza como língua, que se sustenta como língua por ter características próprias da sua modalidade, que respeitam a sua modalidade tridimensional, viso e espacial. Ok? Então é isso de aspecto linguístico que eu gostaria de colocar para vocês e reforçar ainda mais. Na parte da sintaxe, inclusive a forma combinatória dos sinais, eles são construídos as frases e os textos mesmo em si, porque a gente considera o contexto, né? São totalmente a forma combinatória que eu utilizo os sinais quando eu estou me expressando em Libras, diferente da parte do português. Então, no português, enquanto eu falo, eu quero jogar bola. Na Libras, como que eu vou utilizar? Quero jogar. Bola, quero jogar. Então, o que era o predicado lá no português foi para frente. E aqui, o predicado, que na verdade é o objeto, né? Aqui o objeto aqui, eu tenho o verbo e tenho o sujeito. Ele é colocado para frente do sujeito, que sou eu, e o eu ainda fica oculto, né, no verbo mesmo em si. Quero. Esse querer já indica que sou eu. Se for ele, eu tenho que fazer o apontamento. Ele quer. Esse apontamento, para falar que é ele tem valor gramatical. Ok? Então, da mesma forma, então, o objeto, ele vem para frente, ele se torna foco. Foco e tema. Eu não chamo ele de predicado, eu não chamo ele de objeto. Mas ele tem o valor de foco ou tema. E o que demarca ele? Na frase e também nas expressões, conforme eu vou utilizando. Então, toda essa diferença de combinação de frase, ela se distingue em função da sua modalidade, comparando com a parte do português de uma língua oral, que é o que acontece aqui no nosso Brasil. Então, um aspecto linguístico muito forte que a gente tem que levar em consideração. Como que as frases são construídas, como que os sinais se constituem. Esse sinal, uma vez que ele é picadinho, eu vou verificar qual é a sequencialidade. Tem sequencialidade ou acontece ao mesmo tempo? Por exemplo, no movimento, se eu vou fazer uma análise do movimento, esse movimento aqui do precisar, ele é simultâneo e as duas mãos fazem o mesmo movimento do mesmo jeito. Se eu for fazer o sinal de televisão,
eu já mudo a configuração de mão, mas o movimento, ele se torna o mesmo, porém alternado. Ele é simultâneo alternado. Aqui ele é simultâneo e o mesmo movimento ao mesmo tempo. E se eu vou tirar essa diferença de movimento, eu posso fazer uma análise linguística dela, porque é uma característica própria da língua, inclusive na hora que eu vou descrever. É sequencial, é simultâneo, não é alternado e assim por diante. Então, os aspectos linguísticos da Libras, tá? Tem que levar tudo isso em consideração. Existe uma base, ou seja, os conjuntos de fonética e fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, igual acontece em todas as línguas, porém a forma combinatória, inclusive entre as línguas de sinais, acontece de forma diferente. Entre as línguas de sinais diversas, que é a Libras, língua de sinais americana, língua de gestual portuguesa, entre elas, todas utilizam parâmetros, mas porém cada uma vai criando sinais que têm influência cultural, ambiental, visual e assim por diante, né? Cada uma vai fazer a sua combinação desses parâmetros para criar um sinal, motivar a criação de um sinal próprio daquela região, igual acontece aqui na Libras. Então, por isso que a gente tem os estudos linguísticos de sinais da ASL, que é a língua de sinais americana, os aspectos linguísticos, né, os estudos desses aspectos linguísticos lá na França, que é a língua de sinais francesa, e temos os aspectos linguísticos aqui na língua de sinais brasileira, que é da Libras. Então, hoje a gente fez um resumo bem breve mesmo, né, bem rápido, para vocês entenderem o que seriam esses aspectos linguísticos que constituem a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Em função dessa forma, a gente verifica que até como ela é visoespacial, que é a mais importante, ela já te dá uma ideia para vocês que vão ser futuros professores, que se ela é visual e espacial, como que eu vou fazer então uma estrutura aqui? A parte imagética, metodológica e didática imagética, ela é muito importante. E eu sempre de frente para o aluno, eu não posso virar as costas. De frente, professora, mas tem o intérprete Libras, mas mesmo tendo intérprete, ele olha para você, ele também olha para o intérprete, ainda mais se ele fizer leitura labial. O contato visual é muito importante, porque afinal de contas, quem é o professor formador vai ser você, não é o intérprete de Libras. E na hora que você trabalha com imagens autoexplicativas, como eu falei na aula passada, ele vê a imagem, compreende e o intérprete vai ser só um suporte para ele confirmar o que ele entendeu aqui. Por isso que é importante a questão visual, a sua postura enquanto professor, o seu planejamento antecipado e combinatório também antes com o intérprete. Ele precisa saber o conteúdo que você vai apresentar, para ele estudar sinais apropriados, para ele poder repassar adequadamente também para o aluno surdo. Tá bom? Então, tudo isso, aspectos linguísticos, relação professor-aluno, intérprete, tem que ser levado em consideração. Por isso que é muito importante. E eu demarquei aqui por que a Libras ela é uma língua. Ela tem os seus aspectos linguísticos próprios singulares, mas respeitando a modalidade da língua dela. E por que a língua é assim? Em função da necessidade de adaptação apropriada ao sujeito surdo. Uma forma de permitir a ele uma equidade. Tudo bem? Então ficamos aqui e até a próxima aula, onde nós vamos ver o processo de legislação que envolve toda a estrutura da Libras, o direito surdo também desse sujeito na sociedade. Até mais, nos vemos lá!